Em 1973, o ator Anthony Hopkins estava se preparando para o papel de seu próximo filme, E a Garota de Petroca, que era uma adaptação cinematográfica de um romance de George Pfeffer. Para mergulhar profundamente na história, Hopkins queria ler o livro original antes de assumir seu papel. Ele então começou uma busca infrutífera pelas livrarias de Londres em busca de uma cópia, o que lhe tomou um dia inteiro. Mas foi informado a mesma coisa em todas elas: o livro estava fora de circulação e não havia cópias disponíveis. Após o fracasso, ele pegou o metrô para voltar para casa. Lá, ele observou alguém saindo apressadamente do vagão ao chegar ao seu destino, sem perceber que tinha deixado um objeto para trás no assento. Esse objeto era um livro, e quando o premiado ator inglês se aproximou para pegá-lo e leu o título, ficou espantado ao descobrir que era E a Garota de Petroca. A anedota já seria bastante surpreendente se não fosse pelo fato de que, meses depois, com o filme lançado, Hopkins teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o autor do romance e contar-lhe a história de como conseguiu obter uma cópia. O autor ficou perplexo e contou a Hopkins que acreditava que aquela cópia em particular era sua. Ele havia emprestado a um amigo alguns meses antes, e o amigo a havia perdido no metrô. Quais eram as chances de esse evento acontecer daquela maneira específica? Eventos como descrito acima acontecem diariamente, alguns verdadeiramente fascinantes, e tenho certeza de que você também experimentou algumas coincidências estranhas em sua vida. Talvez você tenha pensado em alguém e essa pessoa tenha ligado para você imediatamente depois. Talvez estivesse pensando em fazer uma viagem para um destino específico e encontrou um guia daquele lugar, ou um conhecido mencionou espontaneamente esse destino para você. Talvez você tenha tido um sonho significativo que depois se realizou. O que está acontecendo aqui? Esses eventos são meras coincidências ou acontecimentos casuais, ou algo maior e mais profundo está acontecendo? Muitas vezes, essas coincidências extraordinárias estão carregadas de significado para aqueles que as vivenciam, criando uma sensação profunda e às vezes mística, como se o universo estivesse tentando nos transmitir uma mensagem pessoal. O psicólogo suíço Carl Gustav Jung as definiu como sincronicidades e fez as seguintes declarações: e o que encontrei ao investigar esse fenômeno minuciosamente foram coincidências que estavam conectadas de forma tão significativa que sua ocorrência por acaso representaria um grau de improbabilidade que teria que ser expresso por meio de um número astronômico. Jung explorou como o que parece ser aleatório e casual pode ter um significado mais profundo e transcendental, sugerindo que existe uma conexão entre nossa consciência e o universo. Ele afirmou que nossa psique interna e o ambiente externo estão ligados de maneiras que vão além da causa e efeito padrão. Neste vídeo, exploraremos a natureza das sincronicidades e 5 tipos diferentes de sincronicidades que podemos encontrar. Veremos como, ao aprender a identificá-las e decifrar suas mensagens ocultas, podemos nos sincronizar com o fluxo universal e com nosso superior, atraindo para nossas vidas o que desejamos em total harmonia. Vamos começar! As sincronicidades são muito importantes porque são uma prova pessoal de que a realidade às vezes é maleável, instável e sensível à nossa consciência. Como Albert Einstein disse, a realidade é meramente uma ilusão, embora muito persistente. As sincronicidades demonstram que este mundo se comporta mais como um sonho coletivo ou uma simulação semelhante a uma matriz do que como uma construção física independente. A física quântica mostrou que os eventos físicos são determinados, em última análise, por fatores metafísicos. O observador, pelo ato de observar, determina a matéria. A realidade deste universo material toma forma através da consciência, e as sincronicidades são uma manifestação direta desse fato. Agora, vamos discutir os diferentes tipos de sincronicidades que podemos encontrar, para que possamos reconhecê-los facilmente quando ocorrerem. Sincronicidade de advertência ou alerta. Essas sincronicidades ocorrem logo antes de um evento estressante ou decisivo em nossas vidas. Muitas vezes ocorrem quando uma situação envolvendo uma decisão significativa que pode alterar nosso destino está se aproximando. Isso cria um ponto de energia desordenada em nossa linha do tempo presente, tornando nosso canto da realidade instável. Quando o futuro é incerto e há várias opções que estamos considerando, várias linhas de tempo alternativas surgem como possibilidades plausíveis. Sabemos que o que parece ser uma decisão simples pode levar a uma mudança enorme e às vezes irreversível em nossas vidas.
Em algumas situações, as sincronicidades podem aparecer na forma de avisos ou alertas para que não nos inclinemos para uma possível linha do tempo negativa em nossas vidas. Imagine que você está considerando comprar uma casa e encontra uma oferta tentadora. O preço está baixo e você gosta da localização. Você está prestes a ir finalizar o negócio quando seu carro não liga. Decidindo então pegar um táxi, você testemunha um acidente que o atrasa ainda mais. Quando finalmente chega ao banco, bem em frente à casa que deseja comprar, você vê a polícia entrando na casa vizinha. Todos esses contratempos o fazem reconsiderar sua decisão, e você decide não comprar a casa. Mais tarde, você descobre que os vizinhos do prédio são problemáticos e causam sérios problemas de convivência, o que teria tornado sua vida muito difícil se você tivesse comprado a casa. Se seu carro tivesse ligado e você não tivesse testemunhado intervenção policial, você poderia ter tomado uma decisão precipitada que teria se arrependido. Este exemplo ilustra como as sincronicidades podem influenciar nossas decisões de forma inesperada. Sincronicidade de confirmação. Essas sincronicidades muitas vezes acompanham momentos significativos e cruciais para nosso crescimento espiritual e transformação pessoal. Ao contrário das sincronicidades de advertência ou alerta, essas confirmam que estamos no caminho certo ou nos ajudam a escolher entre as opções disponíveis para nós, atuando como uma bússola que nos guia na direção certa para o crescimento e desenvolvimento de todo o nosso ser. Quando a possibilidade de crescimento e expansão de nossa consciência nos é apresentada, uma linha do tempo positiva se abre para nossa essência. Essas linhas do tempo positiva são muito poderosas porque nossa essência é altamente atraída por elas. Elas são aquelas decisões que nos levam a uma existência em harmonia com nosso verdadeiro eu e nosso propósito profundo nesta vida. Às vezes, devido à desconexão de nossa essência e nossos medos internos dominados pelo ego, negligenciamos essas oportunidades ou somos impedidos por nossas inseguranças. Em tais situações, as sincronicidades podem surgir para nos fazer reconsiderar essas oportunidades ou fornecer o impulso necessário para seguirmos a linha do tempo positiva. Elas também podem aparecer como um sinal de confirmação, endossando nossa decisão correta. São esses tipos de sincronicidades que, quando ocorrem, têm um impacto profundo sobre nós. São momentos em que dizemos, uau, isso foi mágico. Geralmente, tem um significado muito íntimo e pessoal, que só nós percebemos. Por exemplo, imagine que há muito tempo você tem em mente iniciar um projeto que o apaixona, mas também o assusta. Finalmente, você dá o primeiro passo, deixa para trás seus medos e investe dinheiro em algo que será a fundação necessária para tal empreendimento. Você está um pouco nervoso por causa da incerteza e da mudança de vida que isso implicará. Você sai para tomar um ar fresco e se senta pensativamente em um parque. De repente, 2 borboletas coloridas que estavam voando ao redor pousam em suas mãos, e exatamente naquele momento você ouve uma voz dizendo, e você fez a coisa certa. Você olha ao redor e percebe que a conversa de 2 pessoas desconhecidas que estavam caminhando chegou até você claramente. Você interpreta isso como um sinal, uma confirmação de que está no caminho certo. Um profundo sentimento de alegria e conexão com o universo domina. Sincronicidade profética. Essas sincronicidades, também conhecidas como sinais, profecias ou presságios, são mensagens simbólicas enviadas em momentos significativos. Essas mensagens podem aparecer inesperadamente em sua vida cotidiana, como a repetição de certos elementos, como números repetidos que têm significado pessoal para você. Elas também podem aparecer na forma de sonhos com uma mensagem significativa para você naquele momento, ou como um sonho premonitório. Elas podem servir para confirmar decisões recentes ou alertá-lo sobre possíveis perigos em seu caminho, mas nem sempre são evidentes. Interpretar essas mensagens simbólicas é semelhante a decifrar símbolos em sonhos. Isso requer observar quando ocorrem e as circunstâncias que os rodeiam. Ao registrar essas experiências e procurar por padrões, você pode começar a entender seu significado e como elas podem influenciar sua vida. Essas sincronicidades sugerem uma conexão entre nossa realidade desperta e o mundo dos sonhos, refletindo a ideia de que tanto sonhos quanto a realidade são influenciados por nossa consciência. Sincronicidade de manifestação.
A sincronicidade de manifestação ocorre quando você vê ou ouve algo que se manifesta fisicamente como resultado de um pensamento ou desejo que você teve anteriormente. Por exemplo, você pode estar pensando em alguém que não vê há muito tempo e encontrá-lo no dia seguinte, ou precisar de algo específico e encontrá-lo quando sai de casa, logo ali na rua. O que isso significa? Foi uma premonição? Sua mente registrou um evento futuro, ou foi o seu pensamento que o gerou? Ambas as possibilidades são válidas e ocorrem, mas quando nosso pensamento influencia diretamente a realidade, falamos de sincronicidade de manifestação. Nesse caso, nosso pensamento desencadeia um evento futuro por meio de nosso subconsciente, manifestando-se externamente como um reflexo de nossos pensamentos. Isso é como a lei da atração funciona, mas isso tem muitas implicações. O fascinante sobre essa sincronicidade é que os eventos físicos necessários para que ela ocorra podem se estender até o passado, modificando algo mesmo antes de termos tido o pensamento original. Pense no caso de encontrar o que deseja na frente da casa. Talvez a decisão da pessoa que deixou o objeto tenha sido tomada antes de você precisar dele, então é como se sua decisão presente tivesse viajado e influenciado o passado para coincidir sincronicamente com aquele objeto com sua necessidade presente. Isso pode parecer impossível, mas está alinhado com a física quântica, que mostrou que nossas escolhas presentes podem influenciar processos quânticos do passado. Isso sugere que tanto o futuro quanto o passado não estão fixos, mas são influenciados por nossa consciência no presente. Sincronicidades de oportunidade. As sincronicidades de oportunidade são a combinação perfeita de preparação e oportunidade, tornando-as ferramentas-chave para avançar em nosso destino e história pessoal. Essas sincronicidades são oportunidades que surgem no momento certo para nos tirar de situações difíceis ou abrir novos caminhos em nossas vidas. Embora possam parecer improváveis, elas se encaixam natural e facilmente, como se fizessem parte de um plano perfeitamente desenhado. A característica distintiva das sincronicidades de oportunidade é que elas nos enchem de alegria e alívio quando as experimentamos. Elas intuitivamente parecem certas, sem atrito ou resistência. Tudo se encaixa suavemente, como se houvesse uma harmonia natural entre a sincronicidade e nossa vida. Após explorar minuciosamente a sincronicidade e seus diferentes tipos, vamos agora ver como realmente podemos incorporá-los em nossas vidas diárias. Em primeiro lugar, desenvolver uma consciência sensível é fundamental. Isso envolve prestar atenção aos detalhes pequenos e aparentemente insignificantes de nossas vidas diárias. Devemos estar atentos a esses momentos interessantes que poderiam passar despercebidos, como certos temas recorrentes em conversas ou símbolos que aparecem repetidamente ao nosso redor. Isso poderiam ser eventos sincroníacos tentando se comunicar conosco. Manter um diário é outra ferramenta poderosa nesse processo. Registrar essas coincidências e padrões estranhos pode revelar conexões das quais não estávamos cientes. O diário não se trata apenas de registrar eventos, mas de refletir sobre eles e tentar decifrar seus significados pessoais. E se passarmos muito tempo sem experimentar sincronicidades? Isso poderia indicar que estamos vivendo em uma rotina constante e previsível, onde o tempo flui sem grandes complicações. Por outro lado, poderia ser que estejamos tão conectados ao nosso eu superior e ao nosso ser interno que não precisamos mais de sinais externos para nos serem enviados. A melhor maneira de desbloquear sincronicidades é sair da nossa zona de conforto e nos abrir para novas experiências. Isso envolve adotar uma atitude de admiração e maravilhamento em relação à realidade, além de explorar nossa própria consciência por meio da introspecção, imaginação ativa e reflexão sobre os sonhos. Também podemos trabalhar na identificação e discernimento entre impulsos e sentimentos que vêm de nossa programação social e biológica e aqueles que surgem de nosso núcleo espiritual interno. Quanto mais agirmos a partir de nossa inteligência espiritual e verdadeira intuição, mais provavelmente encontraremos sincronicidades em nosso caminho que nos guiarão ao longo de nossa linha do tempo positiva e abundante. Em resumo, a sincronicidade mostra que nossos pensamentos, sentimentos e experiências estão profundamente conectados ao tecido misterioso do universo. Estar atento aos sinais e coincidências nos ajuda a nos alinharmos com o fluxo do universo, e a sincronicidade pode ser uma aliada valiosa na tomada de decisões importantes em nossas vidas.